Muito bom dia, meus queridos. Que a graça, que a paz e que todas as consolações do Senhor, o nosso Deus e Pai, de Jesus Cristo, nosso Redentor, e do Espírito Santo, nosso Consolador, seja com todos vocês nesse dia. Por aqui, Pastor Daniel, começando com muita alegria no coração, mais uma oração da manhã. Meus queridos, mais uma semana, nós estamos aí avançando, já vimos coisas muito importantes por aqui, mas há muitas outras boas lições que Deus plantou no meu coração para que eu possa repartir com você, e hoje há muitas boas lições aqui. Bom, eu quero fazer já aquele pedido especial, deixe o seu like, por favor, inscreva-se se ainda não for inscrito no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Ao final do vídeo, se você for abençoado, compartilhe com alguém a oração da manhã, porque certamente alguém vai ser abençoado. E hoje, na semana de oração por coragem, nós vamos tratar do tema coragem para lidar com os problemas. Muito bem, minha gente querida, nós estamos nesta semana de oração pedindo a Deus que Deus nos dê coragem, e diga-se de passagem, precisamos de muita coragem para lidar com os nossos problemas. Meus queridos, na vida nós precisamos entender que às vezes, se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Ai. Bom, brincadeiras à parte e falando sério, muito sério, um dos grandes segredos para uma vida vitoriosa, para uma vida extraordinária, é enfrentar os problemas, e esses precisam ser encarados de frente. Sabe o que você precisa fazer com muitos problemas? Enfiar o peito e resolver cada um deles. A palavra de Deus nos conta a história de um profeta chamado Daniel. Daniel, um dia, por conta da sua fidelidade a Deus, foi perseguido de tal forma, gente, que os inimigos conseguiram dar um jeitinho para lançá-lo na prisão. A história é muito interessante. Meus queridos, eu vou ler com vocês uma parte da história para que vocês possam entender um pouquinho sobre esse trama. Eu quero ler Daniel capítulo 6, de 1 a 9, e o texto então vai nos dizer o seguinte: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Gente com dor de cotovelo e invejoso é um problema, hein? Fala sério, meus queridos. Bom, vamos lá, continuando o texto. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: olha, jamais a gente vai conseguir achar algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado à lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões.
Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Para finalizar o texto, aqui está escrito assim no versículo 9. E o rei Dário assinou o decreto. Bom, resumindo a história, Daniel, que orava 3 vezes ao dia, continuou fazendo a mesma coisa. Ele encarou o problema de frente. Consequentemente, pela sua obediência a Deus e não aos homens, ele foi lançado na prisão, porque o pessoal ficou espiando Daniel orar. Que coisa mais feia, hein, gente? Fala sério. E aí foram entregar ele lá para o rei. E o rei não pôde fazer nada, porque ele, embora gostasse muito de Daniel, ele havia assinado o decreto. E sabe o que aconteceu? Daniel foi lançado na cova dos leões. Mas lá o Senhor veio com o livramento. Bom, o que a gente aprende com a história de Daniel? 5 lições muito preciosas. Primeiro, problemas precisam ser encarados de frente, mesmo que sejam aqueles que vocês não procuraram para suas vidas. Às vezes os problemas caem no nosso colo e não foi a gente que procurou, não, gente. Foi gente que jogou para cima da gente o problema, o BO. É isso mesmo. E nós precisamos encarar de frente, seja qual for a fonte do problema. Segundo, problemas vão testar o quanto confiamos em Deus. Os seus problemas hoje estão testando quanto é que você confia em Deus. E aí, como é que está o seu nível de confiança no Senhor? Terceiro, problemas nunca são maiores do que o nosso Deus. Gente, se tem uma coisa que a gente tem que aquecer no coração é essa certeza de que os nossos problemas nunca foram e nunca serão maiores do que o nosso Deus. Em quarto lugar, problemas podem ser o motivo pelo qual seremos honrados por Deus. Gente, quando a gente encara de frente, a gente fica ali naquela posição de filho, a gente faz a coisa do jeito certo, resolve a coisa do jeito certo. Meu irmão, pode ser que Deus use o seu problema para te promover. É exatamente isso que você está ouvindo. Assim foi com Daniel. Até porque, sabe o que acontece na história? Depois que o rei chegou lá na porta do lugar onde ele havia sido lançado aos leões e descobriu que não tinha acontecido exatamente nada com ele, o rei começa a glorificar Deus, manda tirar Daniel de lá de dentro. E sabe o que acontece com aquela turma toda que estava com dor de cotovelo e que estava com inveja de Daniel? Eles e todas as suas famílias foram lançados na cova dos leões. E a palavra de Deus diz que antes que eles alcançassem o fundo da cova, eles já haviam sido despedaçados. Mas há uma quinta poderosa lição aqui para nós. Problemas podem nos levar para a cova dos leões, mas lá Deus nos dará o livramento. É isso mesmo, meus queridos. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Você pode até ser lançado na cova dos leões, mas lá o Senhor estará presente. Se necessário for, Ele envia o seu anjo para aquietar todos os leões em sua volta. E aí, tem algum leão aí em sua volta? Tem algum leãozinho, algum leãozão esfomeado para te arrebentar? Então, Deus vai fechar a boca deles, confia no Senhor. Então, gente querida, nós precisamos encarar de frente os nossos problemas e não podemos correr dos mesmos. 3 conselhos aqui para a gente orar. Primeiro, não faça do seu problema o fim. Segundo conselho, no problema seja fiel a Deus. Tem gente que se perde às vezes na resolução do problema e deixa de ser fiel a Deus na resolução do problema. Terceiro, creia no livramento do Senhor. Você não foi chamado para andar por vistas, mas por fé. Para fechar, eu queria que você respondesse a seguinte questão agora. Qual é o seu problema? O que eu posso lhe dizer? Seja corajoso, tenha coragem para enfrentá-lo, em nome de Jesus. Nós vamos pedir hoje para Deus 2 coisas: coragem
e estratégias do céu para lidar com os nossos problemas. Sabe por que a gente precisa de pedir para Deus? Porque muitas vezes a solução está debaixo do nosso nariz e a gente não está conseguindo enxergar. Então nós vamos pedir essas duas coisas para Deus: coragem para enfrentar os problemas, e nós vamos pedir a estratégia que vem do céu para lidarmos com os mesmos. Amém? Desligue-se de tudo e vem comigo nessa oração agora, em nome de Jesus. Não perca o foco agora. Agora é a hora de colocarmos diante de Deus nossas vidas. Vamos orar. Pai, no nome santo e precioso de Jesus, chegamos na Tua presença com os nossos corações gratos, rendidos diante do Senhor. Tu és a nossa força, Tu és aquele que vai à nossa frente, Tu és aquele que nos guia, Tu és aquele que aponta a direção, que aponta o caminho, e que é aquele que é o único capaz de nos conduzir por águas tranquilas, mesmo quando andamos por vales de trevas e sombras em nossa volta. No dia de hoje, Senhor, nós clamamos que o Senhor nos dê coragem para enfrentarmos os nossos problemas, nos ajuda a termos posição de filho, não nos deixa, Senhor Deus, cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o poder, o reino e a glória. Vem ao nosso encontro, por favor, Senhor. Mas clamamos nessa hora. Pai, além da coragem, nos dá a estratégia certa. A estratégia que vem das Tuas mãos, que vem do céu, para lidarmos com as questões mais difíceis das nossas vidas. Eu sei que as situações que estão sendo pensadas aqui agora, estão sendo refletidas, as situações em que alguns aqui julgam que não há saída, mas eu sei que no Senhor existe um toque a mais de coragem e existe uma estratégia certa. Então abra o nosso caminho, abra os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais e nos faz enxergar tudo aquilo que, quem sabe, está já à nossa disposição. Está, quem sabe, à nossa frente e muito possivelmente na palma das nossas mãos. Nos dá sabedoria, unção do Teu Espírito e capacitação que vem do céu. Ajuda-nos. Oramos na certeza da Tua bênção, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, minha gente querida. Que Deus abençoe a todos. Um abração. Fiquem com Deus e até a próxima Oração da Manhã.